Fala, meus queridos, belezinha? Dá aquela moralzinha pra gente aí, pra gente começar o nosso vídeo com aquele like esperto, a sua inscrição no canal e o seu compartilhamento. Tamo junto, vamos pro nosso vídeo. Tem renovação de contrato, na minha opinião, esse jogador, na posição dele, ele é o melhor do Brasil. E vou me atrever a falar uma coisa aqui, mesmo com a idade avançada, já é um idoso para a idade dele. Esse jogador é quase da minha idade, para você ver como ele tá, a situação dele. Acho ele melhor do que os outros dois que foram convocados para a última Copa do Mundo. É impressionante como ele não jogou uma Copa, esse jogador. E o Fluminense renovou o contrato com ele por 2 temporadas. Mas antes de falar da renovação, vou falar de uma situação aqui tragicômica. Acho que vai dar em nada isso aqui. Deve ser uma multa, né? A Conmebol, que fica no Paraguai e tem na figura do seu presidente um sócio vitalício do Olímpia, estão dizendo aí que vai punir o Olímpia por causa daquele foguetório no final do jogo contra o Flamengo. É incrível. A torcida do Fluminense não pode ter mosaico, não pode soltar fogos, não pode botar sinalizador, não pode fazer pirotecnia nenhuma. Parece uma missa. Eles querem que a torcida do Fluminense se comporte como alguém que está numa missa diante de uma igreja, tá? Sem bandeira, sem tambor e o caramba quatro. É cada vez mais. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas, porra, é cada proibição absurda. Daí vai no jogo do Olímpia contra o Flamengo, nas oitavas de finais, acaba o jogo, sai fogos do meio da torcida. Mas fogos, torpedo, um monte de coisa, parecia Réveillon na arquibancada do Olímpia. Incrível isso. Então vamos lá, a Conmebol abriu expediente disciplinar contra o Olímpia do Paraguai por incidentes no jogo contra o Flamengo pela Libertadores. A entidade investigará o clube por conta do uso de bombas e fogos de artifícios registrados dentro do Defensores del Chaco, um absurdo, em Assunção, antes e depois da classificação paraguaia para as quartas de finais. Segundo o Globoesporte.com, o Olímpia já está ciente do expediente disciplinar aberto pela Conmebol e recebeu um prazo para apresentar a sua defesa. Cara, o negócio foi tão bem feito, né, no meio ali da torcida organizada, tão orquestrado aquele lançamento de fogos, que eu acho que até o clube ajudou aí nesse processo de festa após o jogo contra o Flamengo. Tava tudo organizado, tudo bonitinho, foi bem legal, fora e dentro do estádio foguetório. Então vamos lá, a decisão que pode ocasionar em multa, que é o mais provável nesse caso, deve ser conhecida antes da abertura das quartas de finais, quando os paraguaios enfrentam o Fluminense, né? No jogo da volta, o Fluminense vai ao Defensores del Chaco. O jogo de volta será no Defensores. Então o negócio é o seguinte, se for só uma multa, multou o Olímpia do Paraguai, só que não dá tempo para o Fluminense, a torcida do Fluminense se organizar, não dá tempo. Mas vamos ver como essas coisas vão desenrolar. Provavelmente, pela aproximação do Olímpia com o presidente da federação, da Conmebol, provavelmente uma multa aí eles vão ter. Nada de interditar setor. E quando aconteceu coisa muito mais grave no jogo contra o River Plate, até racismo, coisa muito mais grave, cara, puniram o River com um fechamento da metade de um setor no Monumental de Núñez, que cabe 90 mil torcedores. Complicado, né? Complicado. Outro assunto, vamos falar do Arce, o paraguaio. O Arce, que é o técnico do Olímpia do Paraguai. Ele falou coisas sobre o Fernando Diniz, sobre o Fluminense, o que ele enxergou do Fluminense. A gente vai ter um jogo agora contra o América Mineiro, mas claro que a nossa cabeça também está voltada para o jogo contra o Olímpia no Maracanã. Mais de 50 mil tricolores já reservaram seus ingressos. Abriu hoje para a galera da Arquiba 60%, tá? O pessoal que tem essa modalidade do sócio torcedor, então corra para comprar para você não ficar de fora. Então vamos lá, olha o que o Arce disse sobre o Fluminense, sua forma de jogar, como ele enxerga o Fernando Diniz, e ele foi assistir o jogo Fluminense e Grêmio, hein? Assistiu o Fluminense e Grêmio e falou também sobre esse jogo. Vamos lá, o que disse o Arce? É um time trabalhado de uma forma diferente, com algumas questões parecidas, faz movimentação que o Flamengo faz em outros setores.
Realmente, tem alguma semelhança aí na troca de passe, na transição. Tem mais especialistas do meio para frente. Arias e Cano, ele citou aí esses dois jogadores. O técnico, o Fernando Diniz, é muito capaz, muito inteligente. Ele elogia bastante o Fernando Diniz. Meio louco às vezes. Chamou o técnico da seleção brasileira e do Fluminense de louco. Faz coisas muito diferentes do time dele, principalmente nas saídas. Faz coisas muito diferentes no time dele, principalmente ali nas saídas. Aquela jogadinha do Fluminense ali, goleiro, zagueiros, laterais. É alguém que eu vejo há muito tempo. Fernando Diniz foi nomeado técnico da seleção brasileira. Esse cara deve saber de alguma coisa. Não é à toa que chegou à seleção. Aí ele faz esse elogio também. Há detalhes que temos que estar sempre atentos e saber jogar para poder procurar a passagem para as semifinais. Aí, sobre a proposta de jogo que o Olímpia deve adotar, ele foi perguntado, como é que o Olímpia vai se comportar no Maracanã para o jogo de ida, que será na próxima quarta-feira, dia 24, no Maracanã. Olha o que o Arce disse, o treinador do Olímpia. Vamos estar em sintonia. Vamos ver o Fluminense ao vivo contra o Grêmio. Tenho muito ex-companheiros e pessoas que conseguem colher informações mais finas. Lembrando que o Arce jogou no Palmeiras uma cacetada de anos aqui, jogou no futebol brasileiro, fez história no futebol brasileiro, principalmente na lateral direita. Então ele conhece muitos ex-jogadores que atuaram com ele, que conhecem o Fernando Diniz e que podem ter dado informações sobre a forma do Fluminense jogar. Então enfrentar um treinador que já passou pelo Brasil e tem pessoas que conhecem, ou que trabalham aqui, podem dar esse tipo de informação para o Arce. O Arce vai... Uma coisa é certa, o Arce vai para esse jogo contra o Fluminense sabendo o que precisa fazer para anular o time do Fernando Diniz. Cabe ao Fernando Diniz se preparar para isso, criar alternativas e ser muito forte nesse jogo, principalmente nesse jogo de ida, que o Fluminense precisa fazer um resultado um pouquinho elástico. No mínimo aí 2 gols de diferença para poder se segurar no jogo da volta, que vocês sabem muito bem como é que é complicado o Fluminense no jogo da volta. O histórico não é mole não. Antes de viajar, vamos fazer a estratégia, porque lá só vamos fazer o recreativo. Então, antes de ir para o Rio de Janeiro, eles vão fazer a estratégia de como enfrentar o Fluminense, pegando essas informações de brasileiros que moram aqui, que conhecem, são amigos do Arce. Aí aqui no Rio de Janeiro só vão fazer recreativo, nada tático, nada técnico. Aí já vão chegar preparados para o confronto. A ideia é conseguir um bom resultado lá, caso aqui no Maracanã, e vir como última vez e definir aqui no estádio, no jogo da volta, definir a classificação. Esse é o pensamento e o objetivo aí do Arce, ex-lateral direito e técnico do Olímpia do Paraguai. Fernando Diniz, fica esperto, tem caguete aí, tem X9 passando informações do Fluminense pro Arce. Fábio renovou o contrato com o Fluminense, permanecerá no Fluminense até final de 2025. O Fábio tem 42. Vai encerrar a carreira, vai encerrar o contrato dele, né? Por 44 anos, para 45. Ele faz aniversário, se eu não me engano, em setembro. Então o contrato dele termina com 45 anos de idade com o Fluminense. Tem 42, então é isso aí, mais 2 anos de contrato para o goleiro Fábio. O goleiro Fábio, de 42 anos, renovou seu contrato com o Flu até dezembro de 2025. É isso mesmo. O anúncio de renovação foi feito pelo Fluminense no começo da tarde desta quinta-feira. O Fluminense fala aqui, é o melhor goleiro, né, faz elogios ao goleiro Fábio. Ele que renovou esse contrato, na minha opinião, ele é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Acho que no momento ele deveria, mesmo com essa idade de 42 anos, pode ser uma loucura. Deixe seus comentários aí, se vocês discordarem de mim. Eu acho ele muito melhor do que os outros 2 goleiros que foram convocados para a Copa passada. Alisson, outro goleiro lá que é do Liverpool. Acho que o Fábio é um baita de um goleiro em todos os sentidos. Saída de bola, debaixo da trave, reflexo. O camarada com 42 anos tem o reflexo que o Fábio tem. É impressionante. Então, mais 2 anos. Eu tô vendo gente reclamando aí, questionando. Porra, mais 2 anos pro Fábio. Que absurdo. Porra, cara. O cara tá entregando. Tá tendo o goleiro, ele pode jogar até 44, 45. O goleiro tem uma longevidade no futebol. Olha o Buffon aí, tá atuando também. Um baita de um goleiro. E não só o Buffon, outros goleiros atuaram até mais de 40 anos. Então, desde que esteja atuando bem,
E é por aí, o Fábio está atuando muito bem, está entregando muito bem e é um dos principais jogadores da equipe. É um dos pilares da equipe. Eu acho que o único mole que o Fábio dá no momento no Fluminense é essa saída de bola. Ele é muito ruinzinho com o pé, né? Às vezes dá entrega errado. Aí a gente tem que ficar atento com isso. O treinamento tem que ser constante durante a semana para ele corrigir isso aí. Mas ninguém ensina a ninguém a jogar bola com os pés, né? Não é à toa que ele virou goleiro. Então, Fábio, mais 2 anos de contrato renovado com o Fluminense até 2025. Boa notícia. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!